Nossa terra tem rio, tem lavoura, pujante indústria, comércio bom de se comprar. Nossa terra tem gente boa, trabalhadora, tem alegria no ar. Nossa terra no passado tem brio, no presente desafio e muita fé no que virá. Nossa terra é leme seguro, norteando o futuro de uma história que dá gosto contar. Política Lemense, uma história que dá gosto contar. Desde o final do século passado até meados deste século, tudo era bem diferente em nossa terra. Na política, não existia o cargo de prefeito e o poder executivo era exercido pelo presidente da Câmara Municipal sob o título de agente executivo. Foram agentes executivos o Dr. Querubino Soeiro de Carvalho, Coronel Antônio da Silva Abade, Coronel José Leme Franco, Manuel Lopes Ladeira, Romão Álvares Morales, Coronel João Franco Mourão e Francisco José Demore. Dedicados, esses ilustres lemenses foram os responsáveis pela organização político-administrativa de Leme, além de viabilizarem importantes obras tais como escolas, o hospital que hoje abriga as instalações da Santa Casa de Misericórdia, o matadouro municipal, a assinatura de contrato para ampliação do fornecimento de energia elétrica, a construção da estação de alvenaria para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a construção da cadeia pública, a inauguração do obelisco comemorativo ao primeiro centenário da independência, entre tantas outras obras que viriam traçar o nosso destino reconhecidamente progressista. É também desse período a elevação de Leme à categoria de município. Com a primeira eleição para o cargo de prefeito, a Câmara Municipal Lemense passou a desempenhar com exclusividade sua função legislativa, um verdadeiro braço direito para o progresso local. O primeiro prefeito eleito foi o Dr. Custódio Ângelo de Lima, o mais lemense dos baianos, e que, aqui se estabelecendo, dedicou sua vida à medicina e à política notadamente idealista. Dr. Custódio ingressou na política praticamente quando veio para cá. Porque ele era, acima de tudo, idealista. E chegou, viu os coronéis tomando conta de tudo. Então foi contra aquilo. Então, desde o início ele foi envolvido pelo coronelismo e acabou então participando de vários movimentos. Especialmente em 32, que ele participou do PC, antigo PC, Partido Constitucionalista, e fundou aqui em Leme esse partido ao lado de João Arraes, outros idealistas também como ele. Bom, meu pai foi um dos fundadores da UDN. Participou ativamente do grupo que fundou a UDN. Eloquente e consagrado orador, o Dr. Custódio Ângelo de Lima, em sua passagem pela vida política lemense, assim dizia: a política nunca teve atrativos para mim. Jamais fui político na acepção do termo. Sempre encarei a política sob um ponto de vista impessoal, muito acima das mesquinhas competições individuais, das insignificâncias e misérias de aldeia que separam os homens e lhes enchem os corações de ódios e rancores. Em tempo algum entraram nas minhas cogitações as vantagens e as honrarias inerentes às prerrogativas do mandonismo pessoal, em geral tão ambicionadas. A atuação do Dr. Custódio Ângelo de Lima frente à Prefeitura Municipal de Leme foi ceifada pela ditadura Vargas, que dissolveu os partidos políticos, fechou o Congresso, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais,
também destituindo os governadores estaduais, substituindo-os por interventores que arbitrariamente nomeavam os prefeitos municipais. Foram 6 os prefeitos nomeados para a administração municipal local: Carlos Fernando de Barros, Dr. Oscar Ulson, Dr. Sebastião Jair Mourão, José Moreira de Queiroz e Antônio Fior. Também nomeado prefeito municipal, Dr. Eurico Arraes Seródio teve uma marcante atuação. O Dr. Eurico era médico da cidade e ele tinha uma amizade muito grande com o atual, na época, interventor, Dr. Fernando Costa, que era interventor no estado de São Paulo. E foi nomeado, então, interventor em Leme. Esteve à testa da prefeitura desde em 1944 a 1946. Foi justamente quando foi comemorado o 50º de Leme. E foi, então, uma festa maravilhosa. O movimento que teve a cidade foi enorme. Além de uma feira das indústrias, aqui as cerâmicas, que era a principal meio industrial de Leme, montou os estandes. Leme estava lindo na época. O término da ditadura Vargas trouxe de volta a democracia e, com ela, o voto livre para prefeito e vereadores. Foi quando o destituído Dr. Custódio Ângelo de Lima reelegeu-se, reassumindo o poder executivo. O nosso século já chegava à sua metade quando João Arraes Seródio Filho era eleito prefeito de Leme. João Arraes Seródio Filho, ao cunhado Petit, todo mundo o conhecia por Petit. Meu pai entrou na política por esse motivo, para ver se acabava com o coronelismo que imperava na época. E daí então não saiu mais. A política é uma coisa apaixonante, né? Apaixonante, mas em um cenário cruel, quando autodenominados coronéis perseguiram impiedosamente o pai de Petit, o estimado e extremamente humano comerciante João Arraes Seródio. Os tempos dos coronéis vêm desde a fundação de Leme. Era uma época em que predominava o PRP, o Partido Republicano. E os coronéis, a história conta bem, e o nome fala, eram coronéis, senhores de tudo, da política, da religião, das fazendas, eram os senhores de Leme. E meu avô nunca quis se pôr em política, por ele ser comerciante, então isso lhe prejudicava muito. Mas mesmo assim ele foi perseguido. Chegaram até a colocar uma família de leprosos, vizinhos dele, para fazê-lo sair daqui. E o coronelismo era uma época em que havia escravos ainda, então eles achavam que todo mundo era escravo, dos que podiam mais, né? Tinham mais poderes. A revelia dos desejos populares em torno da política local da época imperava o mando coronelista notadamente autoritário. Girava tudo em torno de política. Quer dizer, não praticamente diretamente, mas sempre também ia mandado dos que tinham força na época, né? O que eu aconselharia aos jovens, principalmente aos lemenses, é que fizesse um exame de consciência, procurasse lembrar um pouco do passado, que sem passado não há presente, e que se inteirasse um pouco da nossa terra, para que os nossos antepassados se orgulhem de lá de cima, de ver essa geração fazer renascer Leme. Logo após a gestão de João Arraes Seródio Filho, o senhor Armando Coelho foi eleito prefeito municipal local. Eu seria suspeito para falar de Armando Coelho porque ele é meu cunhado, ou é meu cunhado. Mas eu posso dizer que era um moço simples, mas desejoso de fazer uma boa administração. Foi uma administração pacífica. A cidade, nesse período, se comportou alegremente, porque ele gostava um pouco de festas e tal. Eu, como agrônomo regional da época, eu posso dizer que ele apoiou muito o nosso trabalho. E ele teve um grande apoio no governador Carvalho Pinto, que era um amigo pessoal dele. Atuante vereador na época, Najib Taufik Nassif
relembra sua atuação frente à Câmara Municipal de Leme. Na época em que eu fui vereador, existia dois partidos políticos fortes, que era o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Constitucionalista, além do PC, o Partido Comunista. Eu acho interessante a atuação do vereador naquela época, que era bastante destacada, era apresentando projetos, leis, apresentando demasiadas indicações. Eu mesmo, graças a Deus, tive a oportunidade de apresentar muitas indicações e muitos projetos que hoje fazem parte da vida da cidade propriamente dita. Procurem se esforçar cada vez mais pelo bem-estar da nossa população, pelo bem-estar da família lemense, porque, em última análise, isso representa um esforço em benefício próprio. A seguir, Leme teve como prefeito Vitório Bonfante. Criada a prorrogação de mandato, Vitório Bonfante abriu mão do cargo, afastando-se e sendo substituído por Ricardo Landgraf. Foi Ricardo Landgraf que, apoiando a iniciativa de estudantes locais, possibilitou a vinda para Leme dos restos mortais do herói lemense, Tenente Newton Prado, um dos 18 do Forte de Copacabana. Posteriormente, Orlando Leme Franco foi eleito e reeleito prefeito municipal de Leme. Eu convivi com os coronéis daquela época. Os coronéis da situação, que era do meu partido, e da oposição, que era do Partido Democrático Brasileiro, que posteriormente transformou-se no UDN. A reunião dos coronéis. Coronel Mourão, Coronel Zé Leme Franco, Coronel da Jovem, da Guarda Nacional. Eu fui convidado a assistir à reunião em casa. Lá estavam todos. Levantou lá um deles, o Mourão, que era o chefão, era o coronel. E disse: olha, nós estamos tendo uma dificuldade aqui. Falei: poxa, se vocês têm com toda essa experiência, o que eu vou fazer? Eu vou atrapalhar. Não, mas depende de você. Depende de mim. Eu era um mocinho. Quer depender de mim, meu filho, vocês podem comigo. Tudo sendo honesto. Nós chegamos a uma conclusão aqui, que nós temos que dar oportunidade para os moços. E resolvemos aqui, não candidato, resolvemos que você vai ser o prefeito. Bom, duas coisas me impedem de aceitar. Primeiro, se um dia eu for prefeito da cidade, eu quero ser prefeito eleito, não nomeado. Segundo lugar, se eu aceitar, de 20 dias nós brigamos, porque os senhores vão querer mandar, eu não vou admitir cabresto. Morreu, não. Nessa época, impulsionada pelos avanços dos tempos modernos, a cidade passava por significativo desenvolvimento. Pavimentação asfáltica, criação de novas escolas, merenda escolar para a zona rural, construção do prédio do Fórum, criação do Departamento de Assistência Social, instalação da Biblioteca Municipal, construção de praças públicas. Muitas foram as obras que transformaram a vida política lemense da época em uma história que dá gosto contar. Orlando Leme Franco foi cassado pela ditadura militar. Na segunda eleição, eu fui denunciado como um homem perigoso aqui na região. E cassaram o meu mandato e os meus direitos políticos. Como foi cassado o mandato da minha esposa, que era vereadora. Fomos presos, eu e ela. Mas mantivemos fiéis às nossas tradições, fiéis à nossa formação política e moral, até terminar os 10 anos. Fomos caçados por 10 anos. Por 10 anos. Com a cassação do prefeito Orlando Leme Franco, assume o comando da prefeitura do município de Leme o seu vice, Sérgio Antônio Antunes. Candidatei-me juntamente com o senhor Orlando Leme Franco ao cargo de vice-prefeito e fomos eleitos. Infelizmente, o governo do senhor Orlando durou pouco tempo
Nós estávamos numa época muito conturbada da política nacional e ele foi cassado e eu tomei posse no dia 1º de maio. Foi um período meio negro da nossa história. A gente teve conhecimento de pessoas que, inclusive, compraram armas com medo de um confronto armado, tudo, quer dizer, né? Afastado do cargo, Sérgio Antônio Antunes foi substituído pelo então presidente da Câmara, Dr. Fernando Arraes de Almeida. Porque eu era presidente da Câmara, tinha sido eleito presidente da Câmara, então eu que deveria assumir em 71. E nós, assumindo a prefeitura, eu convoquei uma turma de jovens. Nossa intenção era consertar tudo que de arcaico tinha na prefeitura, todo defeito que tivesse na prefeitura. Reformulamos a administração, a parte administrativa da prefeitura. Todo esse desenvolvimento e essa renovação que ocorre na prefeitura foi devido à equipe técnica de jovens de cargos de confiança que eu levei para a prefeitura. Eu teria uma mensagem a mandar aos jovens e aos idealistas de Leme que se procurasse se conscientizar e assumirem cargos públicos para fazerem o bem para a comunidade, em fazer as coisas direitas que deve ser feitas. Ao ser também afastado do cargo de prefeito, Dr. Fernando Arraes de Almeida deu lugar à procuradora do município, doutora Maria Ambrosina Abade Wilson, a única mulher a assumir a prefeitura do município de Leme. A presença forte da doutora Maria Ambrosina se fez sentir no governo deste município até a vinda do interventor coronel Waldo Campanhã. Outra mulher de destaque na política lemense foi a dona Virgínia Schwenger Leme Franco, que por 2 vezes foi eleita vereadora. Também podemos citar o nome na nossa política das suplentes, a Aparecida Roversi e também da professora Deise Donadel Batistella, que como suplente também assumiu a edilidade nessas últimas eleições, de 1996. Elegeu-se vereadora a professora Maria Olga Peixe Bonfante Anitelli. No mundo de hoje, a mulher deve intervir na política. Não mais como antes, não mais como lobista. Ela deve estar presente em todo o processo de decisão. A presença da mulher é imprescindível. Somente estando no poder, poderemos dar a nossa efetiva colaboração à nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. Durante a ditadura militar, Leme viveu momentos de iminente violência e apreensão que entraram para as páginas de sua história. Maria Augusta Tomás, uma mulher, seu ideal, sua luta e sua vida como preço. Na política da cidade eu tive muito pouca participação e a participação maior foi durante a Revolução que se instalou no país. Havia correntes divergentes entre a situação excepcional que vivíamos e a outra corrente mais conservacionista. Quem não se lembra do Bar do Rosa, no Bar do Rosa não se vendia, naquela oportunidade, sorvete, sanduíche, cafezinho. Simplesmente estavam vendendo metralhadora numa quantidade meio exagerada. A conclusão que eu cheguei é que metralhadora não se mata passarinho. Isso me preocupou muito. Era a turma situacionista do estado de São Paulo que resolveu armar a população. Isso só para dizer que essa foi uma preparação do que aconteceu com o falado, tão decantado Grupo dos 11. O Grupo dos 11 são elementos que entravam para essa organização, vamos dizer assim, com a condição de
arrumar mais 11. Esses outros 11 arrumavam, cada um deles mais 11, era engrossando de uma maneira tal que ia ficar um negócio meio complicado. E depois de tudo isso, é que houve, mais tarde, umas cassações por aí, né? E a Revolução foi um incentivo para que todos se vingassem de todos. E o sargento do tiro de guerra no meio, né? Se o mundo estiver bem melhor, nossas crianças estarão amparadas, não haverão mais revoluções, não haverá mais ódios e ninguém precisará se vingar de ninguém. É preciso que todos acreditem, antes de mais nada, em Deus. Depois na família, e depois na pátria querida. Porém, os líderes políticos locais, aliados à gente boa de nossa terra, sobrepondo-se às crises morais e econômicas da época, fizeram valer a vocação desenvolvimentista que até hoje simboliza a cidade de Leme. E assim, a política lemense seguiu seu curso democrático, elegendo o prefeito Joaquim Lopes Troia. Luiz Fernando Marque foi eleito para governar a cidade de Leme em 1976, depois reeleito em 1988. Nós fomos convidados para entrar na política em 1976, em razão que eu acredito, na ocasião, mas atribuí isso aí a uma falta de candidatos na ocasião. Eu digo isso porque Leme vinha de a primeira eleição após a intervenção. Eu fiquei 4 anos e logo os mandatos foram prorrogados, quer dizer, no primeiro meu mandato de 77 a 82 eu fiquei 6 anos. Eu não deixei inimigo na política. Respeitei todos, respeito os que estão no mandato atual, vou respeitar os próximos. Dificilmente você consegue ficar totalmente fora da política, porque o amor a Leme não permite que a gente fique fora. Nós conclamamos todos aqueles para que se unam em torno de um ideal que é realmente o amor da nossa cidade. Em 1982, Orlando Leme Franco foi eleito para administrar Leme nessa fase em que a cidade crescia e se desenvolvia. A juventude, eles têm que acreditar em si mesmo. Tem que acreditar em si mesmo. Ele confiando nele mesmo. Reconhecendo a sua capacidade de pessoa. Eu tenho certeza que ele vai enfrentar com muita galhardia as necessidades futuras. Após o segundo mandato de Luiz Fernando Marque, Leme foi administrada pelo Dr. Geraldo Macarenco. Hoje, a Leme do Brasil 500 anos, rumo ao novo milênio, tem à frente da Prefeitura Municipal o prefeito Nilo Sérgio Pinto, que continua dando o impulso necessário para esta cidade que não para de crescer. E a proposta hoje, de todos nós, é que Leme rapidamente acelere os seus passos, que Leme saia em busca do espaço que lhe é de direito, não apenas no cenário do Estado de São Paulo, mas no cenário brasileiro, no cenário mundial. Então eu entendo que o poder público, né, falando de todos, não apenas de prefeito, mas executivo, legislativo, judiciário, enfim, clubes de serviço, nós temos a função de fomentar novos sonhos nas pessoas. Quando uma sociedade cresce, ela passa a participar mais politicamente, passa a cobrar melhor os políticos. Eu sou muito cobrado hoje. Eu acho positivo isso, porque também essa cobrança faz com que a gente procure, se não a perfeição, mas pelo menos ser o melhor possível. Eu posso garantir que a sociedade, que a cidade de Leme passou os piores momentos da sua vida e que tende agora, nesse novo milênio, para ocupar o espaço, como eu costumo dizer sempre, que lhe é de direito no contexto nacional. Uma cidade que merece ser feliz e progressista. Em seus 425 quilômetros quadrados, nossa terra tem rio,
o rio Mogi Guaçu, que ao passar pelo bairro Taquari Ponte, vislumbra a tradicional festa da Romaria dos Canoeiros. Nossa terra tem rica lavoura de algodão, cana-de-açúcar, laranja, milho. Nossa terra tem forte pujança em seu parque industrial com aproximadamente 400 indústrias. Tem mais de 3.000 lojas em seu comércio bom de se comprar. No convívio de seus mais de 80.000 habitantes, nossa terra tem só gente boa e trabalhadora. E por tudo isso, Leme tem alegria no ar. Nossa terra cuida da saúde de nossa gente em 2 completos hospitais, 8 postos de saúde e um ambulatório especial. Garantindo a formação do caráter e a educação de todos os lemenses, nossa terra conta com 17 escolas de 1º grau, sendo 9 estaduais e 8 municipais. Escolas estaduais de 2º grau, 2 escolas técnicas e 2 escolas particulares de 1º e 2º graus, além de 25 pré-escolas. A FIAM, faculdades integradas em Anguera, através de seus cursos de Direito, Administração de Empresas, Processamento de Dados e Ciências Contábeis, há anos garante à população o melhor ensino de nível superior. O Zoológico Municipal, onde está instalada a Universidade Livre do Meio Ambiente. Os clubes recreativos. Os estádios para a prática de esportes. O Lago Municipal com pista de Cooper e parque para as crianças. O Museu Histórico da cidade. A Biblioteca Municipal. Isso tudo representa a força da união entre os desejos da população e a disposição para o trabalho por parte das autoridades políticas locais. Afinal, sempre foi assim, com brio, enfrentando os desafios e evocando a fé no que virá, que a nossa cidade de Leme fez da sua vida política uma história que dá gosto contar.